Olá pessoal, essa questão do Enem 2015 envolvia probabilidade. Ela dizia que em uma escola a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola que estão em fase final de seleção de intercâmbio aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista, mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é de quanto? Bom, existiam 2 maneiras de resolver essa questão, uma mais simples do que a outra, não é? Eu vou mostrar as 2 possibilidades. Considerando-se então que a chance de alguém responder a pergunta, ou seja, a probabilidade de compreender e falar inglês era de 30%, qual que era a chance de a pessoa não responder a pergunta do professor? Ou seja, ela não ia entender e, consequentemente, não ia conseguir responder. A probabilidade de não responder seria de 100, que é o total, menos 30%, não é? Então, 100 menos 30, 70%. A chance de alguém falar era 30, logo a chance de não falar era de 70. Nesse caso, se o professor chegasse na sala, fizesse a pergunta e nenhum dos 3 alunos respondesse, qual que era a probabilidade disso acontecer? Qual que era a probabilidade de ninguém responder? Eram 3 alunos que poderiam responder ou não ao mesmo tempo, então a chance do primeiro não responder era 70 vezes I, né? Então, se o primeiro não respondesse e o segundo não respondesse e o terceiro não respondesse, então eu tenho 70 vezes 70% vezes 70%, entendeu? Estou falando da chance de ele fazer a pergunta e ninguém responder, né? Então eu considero os 70% que é a chance de cada aluno de não responder. Eu gosto de resolver porcentagem igual a gente fala. Então 70% é 70 dividido por 100, não é? Então 70 dividido por 100 vezes 70 dividido por 100 vezes 70 dividido por 100. Eu posso simplificar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, de modo que eu vou ter 7 décimos vezes 7 décimos vezes 7 décimos. Então, 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, eu tenho 343 sobre 1000. Voltando para a forma de porcentagem, é só eu colocar o denominador na base 100, né? A base de 100, sendo 100. Como que eu faço isso? É só eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10. 1000 dividido por 10 dá 100, só cortar um 0. 343 dividido por 10, 34,3. Então eu tenho 34,3%. Essa era a chance de o professor chegar na sala, fazer a pergunta e ninguém responder. Logo, a chance de ele chegar na sala, ser entendido e alguém responder seria o total, 100%, menos essa chance de ninguém responder. Então, eu teria 100 menos 34,3, o que dá 65,7%, que é a resposta da questão, a letra D. Porém, se você chegasse na questão e quisesse ver por meio dos casos positivos, ou seja, não a chance de alguém não falar, mas sim a chance de alguém falar, você teria que considerar todas as possibilidades para cada um dos alunos, né? Então, pensando em todos os casos possíveis de alguém responder, a gente teria, por exemplo, a chance do professor chegar lá na sala, fazer a pergunta e só o primeiro aluno saber responder, né? Enquanto que os outros 2 não saberiam. Então, eu teria 30% a chance do primeiro aluno conseguir responder e os outros 2 não conseguirem, ou seja, vezes 70 vezes 70. Agora, poderia acontecer também outra situação. Poderia o primeiro não saber e o terceiro não saber. Só o segundo aluno conseguir responder. Nesse caso, eu teria 70%, que é a chance do primeiro não saber, vezes 30%, que é a chance do segundo saber, vezes 70%, que é a chance do terceiro não saber. Mas poderia ser também que só o terceiro conseguisse responder. Então, teria 70% do primeiro de não saber, 70% do segundo de não saber e 30% do terceiro saber. Eu teria que somar essas 3 possibilidades, né? O que daria, fazendo os mesmos cálculos, né? 0,3 ou 30%, vezes 70%, vezes 70%, cada um daria 0,147, somando a chance seria de 0,441.
Mas também existiria a possibilidade de 2 dos 3 alunos responderem, né? E quais desses 2 seriam? Então, poderia ser a chance do primeiro e do segundo conseguirem e o terceiro não conseguir responder, ou a chance do primeiro aluno e do terceiro aluno responderem e o segundo não, mas também teria a possibilidade do primeiro aluno não saber e os outros 2 saberem. Fazendo os cálculos, daria 0,189. Por fim, teria a chance do professor fazer pergunta e os 3 alunos conseguirem responder, né? Então, teria 30% do primeiro, vezes 30 do segundo, vezes 30 do terceiro, que dá 0,027. Então, bastaria eu somar essas 3 situações para obter o mesmo valor, 0,657, que nada mais é do que 65,7%. Ou seja, daria bem mais trabalho, teria que fazer muito mais contas, né? E pensar em todas as possibilidades de que os alunos teriam de conseguir responder a questão. Então, a resposta da questão era a letra D. Ok, pessoal? Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários. É isso, até a próxima.